Bom dia, meus amados irmãos. Que Deus continue te abençoando. A palavra de Efésio diz que Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A palavra está no presente do passado. Ele já abençoou com todas. E quantas vezes, irmão, nós não lê a Bíblia e não respeita o tempo da escritura, o destinatário, o autor, o escritor, e não conjuga o verbo presente, passado e futuro. E a gente aplica essas palavras para os dias de hoje. Ele já nos abençoou, você já nasceu abençoado. E quantas vezes, irmão, nós não vamos num lugar de reunião, aonde nós devíamos se reunir para aprender a palavra de Deus, e o povo, quem ministra as palavras lá, lhe chama lá na frente para orar, para Deus lhe abençoar. Deus ainda vai lhe abençoar. Então você revoga essa palavra de Efésios capítulo 1, versículo 3. E no versículo 4, ele diz que escolheu nós antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis em amor. E quantas vezes, irmão, nós não vamos num local para aceitar a Jesus? Irmão, como é que eu vou aceitar Jesus se Ele já me escolheu antes da fundação do mundo? Então, irmão, se eu vou aceitar Jesus, significa que Ele não me conhece. Significa que Ele me conhece a partir do momento que eu aceito. E quando eu faço essa prática, eu anulo Efésios 3, 4, que diz que Ele nos abençoou antes da fundação do mundo. Então, eu fico na mentira, nas palavras pregadas pelos homens que mentem, e anulo a palavra verdadeira, que é a de Cristo, que foi Ele que falou. Que foi Ele aqui, que Paulo escrevendo, dizendo que foi Ele que disse. Né? Irmão, lá onde a gente se reúne, lá não é igreja não. Lá não é igreja. Lá pode até ser a igreja do homem, mas a de Cristo não é. A igreja de Cristo são as pessoas, são o povo. O povo é que é a igreja de Cristo. Paulo escrevendo aos Colossenses, ele disse, capítulo 1, versículo 24, ele diz: regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. O corpo de Cristo, irmão, é aquele templo de tijolo, ou são as vidas? Paulo diz, regozijo-me agora no que padeço por vós. Vós é as pessoas. Que é o corpo de Cristo, que é a igreja. E como que as pessoas têm na mente que a igreja é aquele lugar que eles se reúnem? Tem até gente que diz, eu cheguei na casa de papai. Mas quem não tem os olhos iluminados, irmão, até canta uma música, quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava, e no meio da igreja ele passeava. Mas quem tem os olhos iluminados, irmão, não diz isso. Quem tem os olhos iluminados, diz, quando eu cheguei aqui, eu já trouxe o meu Senhor comigo. E ele não passeava no meio em mim. Ele não passeava, porque quem passeia vai embora. Ele mora. Ele mora em mim. Lá em Efésios, no capítulo
Não, lá em 1 de Coríntios, no capítulo 3, no versículo 16 e 17, diz que nós somos templo, não, somos santuário de Deus, morada do Espírito Santo. E se alguém destruir o templo de Deus, ele destrói também. Então, as nossas atitudes, irmão, faz nós destruir o templo de Deus. Entendeu? Lá em 1 de Coríntios, capítulo 6, versículo 19, diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Irmão, se eu sou templo e morada do Espírito Santo, como é que eu estou esperando Jesus vir, meu irmão? Se ele habita em mim, como é que eu espero aquele que habita em mim, meu amigo? Meus irmãos, atente para a palavra de Deus. Estude a palavra de Deus. Lá em Tito, no capítulo 3, no versículo 5 e 6, diz que ele nos lavou. Olha, não diz assim, Tito, está aqui, Tito 3, capítulo 5, está aqui, aí. Olha, 5, diz aqui, olha, não por obra de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pelo lavar regenerador e da renovação do Espírito Santo. Olha, irmão, Jesus, ele fez uma lavagem regeneradora. Aqui, ó, na mente. Está dizendo que não é por obras praticadas por nós. Lá em Efésios 2, 8 e 9, está dizendo que nós somos salvos pela fé. Aí diz, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obra para que ninguém se glorie. E nos cantos que a gente se reúne, irmão, as pessoas dizem que quanto mais fizer obra, mais Deus se agrada. É não, irmão, ele já salvou. A obra ele já fez. Para ir morar no céu, não depende da minha obra, depende do que ele fez lá na cruz do Calvário. Agora está dizendo que essa obra que ele fez lá na cruz do Calvário, e a gente somos salvos mediante a fé, somos salvos de graça, pela graça, mediante a fé. A graça, irmão, foi aquele propósito, foi aquele que ele fez lá na cruz do Calvário, morreu, e você não pagou nada. Agora está dizendo que essa graça, ela é mediante a fé. Essa fé só pode receber quem acredita que já é salvo. Porque ela não vem de mim, irmão. Ela vem de Deus. E não vem de obra, para que ninguém se glorie, irmão. Irmão, salvação para ir morar no céu não depende de obra, não. O que depende de obra é você se manter santo, você lutar todo dia para andar na santidade. Para você se livrar dessas heresias que prega nos local chamado de igreja, que de igreja não tem nada, porque lá não é igreja, lá é um local de reunião. Igreja é as pessoas, são vidas, igrejas são vidas. Paulo, irmão, diz lá em Gálatas 2,18, se torna a edificar aquilo que Cristo destruiu, torna-se transgressor. Está vendo? Se ele edificar o que Cristo fazia, isso aí está falando de doutrina. Se torna a edificar aquilo que foi destruído, eu torno a transgressor. Lá em Colossenses 1, do 13 ao 15, ou é do 2, no 2, deixa eu ver aqui. Colossenses. Colossenses. Dois.
Do versículo 3 até o 15 está dizendo que ele rasgou o escrito de dívida. Olha, rasgou o escrito de dívida que constava em ordenança e mandamento da lei. Irmão, se ele cancelou, rasgou, riscou o escrito de dívida, diz que ele cravou lá na cruz do Calvário. Me explica como é que os pastores arrancou de lá e pregam hoje tudo que é da lei de Moisés. Tudo que Cristo fez, eles fazem hoje. Agora me diga uma coisa. Cristo cancelou ou não cancelou? Lá em Hebreus 7,18 diz que ele revogou. Ele revogou. Em outras versões diz que ele aboliu. Lá em Hebreu também está dizendo que ele aboliu. Lá em Hebreu também no capítulo 10, no versículo 9, fala que remove o primeiro a lei para estabelecer o segundo a graça. Remove, tirou. E como é que eles trazem hoje de volta, irmão? Como é que eles querem fazer tudo que Cristo já fez? Não pode, irmão. Isso é heresia. Tem que estudar a Bíblia com entendimento. Deus, olha, vou dizer aqui uma coisa para vocês. Deus não quer ser buscado. Deus não quer ser achado. Deus não precisa ser buscado, irmão. Porque você só busca aquilo que você não tem. Se Ele mora dentro de você, como é que você vai buscar Deus? Deus não quer ser buscado. Deus, Ele quer ser conhecido. Deus, Ele quer ser conhecido. Ele não quer ser buscado, porque Ele não está perdido. Quem está perdido é você, buscando Ele no canto que Ele não está. Ele está dentro de você e você vai buscar lá no Monte do Mendonha, lá no Poço de Jacó, lá não sei aonde, Ele não está lá. Ele está aí, dentro de você. Mas você vai procurar Ele onde Ele não está. Deus não precisa ser procurado. Porque Ele não está perdido. Ele está dentro de você. Ele quer ser conhecido. E Deus não precisa a pessoa buscar a Deus. Deus precisa, você não precisa praticar o que Deus praticou. Você não precisa buscar as práticas que Deus fez. Deus, Ele quer ser vivido na sua vida. Ele precisa ser vivido. Deus precisa ser praticado na sua vida. Tá certo, meus irmãos? Vou deixando aqui a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Essas verdades que eu preguei, irmão, você não se vê pregar nesse local que chama igreja. Porque isso liberta as pessoas. E as pessoas saem do cativeiro. Mas do cativeiro de quê? Das religiões e das doutrinas errôneas que pregam por aí. Porque Deus, Ele já transportou você das trevas para a luz, mas você não acredita. Quando se para uma pessoa que se diz que é evangélico, que é crente, primeira coisa que ele diz, eu sou pecador. Se ele é pecador, então Cristo não transportou ele das trevas para a luz. Se ele é pecador, ele vive em treva. E aí, para acreditar nisso? Vou deixando a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. O vídeo está muito grande, mas que Deus continue abençoando a cada um de vocês. Amém.